RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Boa tarde, está começando mais uma edição do RBV Agro, na comunicação de Angélica Alves e Ramon Gabriel. Boa tarde a você que está ligado conosco no programa. Nós estamos no ar pelas rádios Caçanjurê, Rádio Videira, Rádio Vitória e também Rádio Tangará, emissoras integrantes da RBV Rádios. É isso aí, e também pela internet, no YouTube e Facebook do portal RBV. E nós já iniciamos agradecendo a sua companhia e pedindo para que você registre a sua audiência contando de onde você nos acompanha. Isso aí, então deixa o seu comentário no vídeo, no Facebook, no YouTube, você que nos acompanha pelas redes sociais, ou manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, você que está conosco através do rádio. Nosso WhatsApp qual é, Angélica? É o 49991294258. Aproveite também para participar dos nossos grupos e receber notícias no seu celular. Então, repetindo o WhatsApp do Agro, 49991294258. O RBV Agro é um oferecimento da Beagro, sempre ao seu lado. E agora nós vamos saber o que vem por aí no programa de hoje, que está só começando. Destaque do RBV Agro. Seminário de fomento ao turismo será realizado pelo município de Rio das Antas. Excesso de chuva impede germinação de sementes e prejudica a safra de grãos. Problemas climáticos também estão provocando a escassez e o aumento de preços de hortaliças e também das frutas. Isso tudo aqui na nossa região. E também está acontecendo a Expo Iomerê, que promove conhecimento, negócios e gastronomia através da produção de ovinos e caprinos. O presidente do Sindivinho, Guilherme Grando, fala sobre a perspectiva do setor e o problema do descaminho. E ainda, Santa Catarina lança a ferramenta online que facilita a emissão da Guia de Trânsito Animal. RBV Agro. O município de Rio das Antas promove na próxima terça-feira, dia 14 de novembro, o primeiro seminário de fomento ao turismo. O evento será realizado a partir das 10 horas no Centro de Convivência do Idoso, em Rio das Antas. Podem participar empreendedores do ramo de restaurantes, bares, líderes de igrejas, empreendedores em geral e qualquer cidadão interessado em empreender ou ainda em desenvolver o turismo na propriedade rural ou urbana. Além de uma contextualização do projeto e apresentação de uma rota turística piloto, os participantes poderão ter a oportunidade de receber uma orientação e sanar dúvidas com a participação da turismóloga Beth Baltivsk, que é consultora de turismo do Instituto de Desenvolvimento Econômico Local e BBW International Alemanha. O seminário é uma iniciativa da Câmara Técnica de Desenvolvimento Econômico e da Prefeitura de Rio das Antas. O projeto surgiu através da metodologia DEL, Desenvolvimento Econômico Local, que está sendo desenvolvido no município através do programa Gente Catarina, com o apoio da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, FACISC. O objetivo é incentivar e promover as oportunidades turísticas que o município de Rio das Antas tem a oferecer. Então, lembrando, o primeiro seminário de fomento ao turismo no município de Rio das Antas acontece na próxima terça-feira, dia 14 de novembro, a partir das 10 horas, no Centro de Convivência do Idoso. RBV Agro. Agora o nosso próximo destaque, talvez o maior do programa de hoje, do RBV Agro, nós vamos explorar isso, vamos falar sobre um problema que está sendo enfrentado por agricultores de grande parte do sul do Brasil. Os efeitos do El Niño estão provocando um cenário climático que dificulta as atividades do homem do campo. As chuvas intensas em outubro e novembro estão prejudicando a germinação das sementes. A produção de milho, soja e trigo poderá ter queda em relação à safra passada. Os detalhes na reportagem de Douglas Alves. Acompanhe. Olá a todos vocês que estão nos acompanhando aqui pelo RBV Agro. Hoje a gente vem conhecer um pouquinho do trabalho, principalmente na agricultura, onde por um grande período, desde setembro, outubro, com bastante chuva aí, grandes perdas aí na agricultura, a questão das semeaduras, plantação de milho, de trigo, soja. E quem está aqui comigo é o Luciano Caetano, engenheiro agrônomo da IPAGRE, para falar para nós um pouquinho. Luciano, essa situação hoje do agricultor com esse excesso de chuva,
como tem se comportado, principalmente a parte de semeadura, né? Que as pessoas começaram a fazer essa plantação agora e essa chuva tem prejudicado, atrapalhado bastante. Nós estamos atravessando aí por um período de chuvas desencadeado aí pelo fenômeno El Niño, né? E que tem trazido aí volumes de chuva, né, bem acima da normalidade do mês de outubro, né? Aqui para nossa região aí nós temos uma média aí anual de chuva na ordem de 140 a 180 milímetros no mês, né? E a gente já tem registrado, não só aqui na região de Videira, como em outras regiões do estado, volumes aí duplicados ou até triplicados em relação à média mensal, né? E esse problema da chuva ele tem trazido, digamos assim, sérias dificuldades para o produtor rural, que não conseguiu, né, nas fases iniciais preparar o terreno adequadamente, né, não conseguiu executar as práticas necessárias, e aqueles que conseguiram fazer o seu plantio, né, estão tendo nesse momento sérios problemas com erosão, né, problemas com o próprio manejo da cultura, não estão conseguindo entrar para fazer as operações de aplicação de fertilizantes, controle de pragas e doenças, né, e isso consequentemente, né, trará aí ao longo da safra problemas no manejo e consequentemente também na produção e no armazenamento desse produto final. A gente pode perceber também, com a vinda de bastante volume de chuva, há doenças propícias também para esse tipo de plantação. Exatamente. No caso do milho aqui, né, existe bastante volume de doenças fúngicas, né, além de pragas, né, que o produtor necessariamente precisa fazer o controle, né, preventivo dessas doenças, né, e que essa condição climática nesse momento muitas vezes não está permitindo nem mesmo a entrada da máquina na lavoura após 2, 3 dias a chuva, né, porque as condições do terreno não permitem, né. Então essa dificuldade existe e a tendência, pelas previsões meteorológicas que nós temos aí pela Epagre-Cirã, é que esse período ele dure pelo menos aí até janeiro, né? Novembro e dezembro com um pouco menos de intensidade, mas ainda assim teremos aí volumes acima da média. Situação de prevenção, como é um fenômeno natural, tem como recuperar uma plantação de milho, às vezes que está numa situação aí meio desproporcional a outras áreas onde o solo já é mais plano e uma produção melhor? Certo. Isso depende, né, de uma análise primária de área por área, né? Existem áreas que permitem que você faça com planejamento, né? Uma das ferramentas bastante importantes que tem nos dias de hoje para o produtor rural é um mecanismo da meteorologia, ou seja, você estar sempre de olho na meteorologia para que você consiga programar essas atividades com o tempo, né? E saber que, como nesse caso agora, a gente já sabia que o El Niño viria, né, pelas previsões anteriores. Então, o que o produtor pode fazer? Nesse caso aqui, poderia ter sido confeccionado curvas de níveis, né? Feito uma cobertura de solo com palhada, né? Talvez não resolveria em 100%, mas amenizaria bastante, né, o problema. Das áreas que estão já degradadas pela erosão, né, e pelos processos que aqui estão acontecendo, né, algumas áreas podem sim ser recuperadas, né, só que incorre no processo de encarecer o custo de produção. E esse é um dos agravantes sérios hoje do processo de produção. O produtor acaba gastando aquilo que não vai tirar da lavoura, né? Isso incorre até em desistência, em muitos casos, do processo de produção. Estamos aqui na propriedade, então, do Marcos Canal. Ele tem plantação de milho, soja e também o trigo. Marcos, muita chuva tem prejudicado a produção e também várias áreas que a gente pode perceber aqui atrás de nós, né? Bastante erosão aí. O que tem impactado hoje na tua produção? Você que trabalha dentro da agricultura e planeja aí uma boa safra. O problema maior nosso com o excesso de chuvas hoje é a perda da capacidade de fertilidade do solo. A erosão é uma coisa visível, como podemos ver, apesar dela ser pontual. As áreas com mais ladeira, a erosão, as baixadas onde acumula essa erosão, também ocorre a perda, mas toda a perda de fertilizante em toda a área
ocorre um atrasamento do ciclo da planta, que vai afetar na produtividade, né? Então a perda é muito maior do que aquilo que a gente está vendo aqui, a falta de planta na área, mas a perda de produtividade dessas plantas que restaram. E assim, dá para se entrar com uma adubação de correção, aumentar o nível no caso do milho, de nitrogênio, para recuperar um pouco desse potencial, mas a gente precisa que o tempo volte a estabilizar para ter uma eficiência. E claro, vai elevar custo, a produção não vai mais se atingir o potencial, né? Então esse ano a conta não vai fechar e temos que fazer conforme o tempo deixa, né? Essa é uma área que não estou conseguindo entrar com maquinário para fazer toda a aplicação de defensivos necessário, a exemplo de outras áreas também que não adianta fazer o replantio, porque as previsões é continuar com bastante chuva. Então mesmo que replante essas áreas que foram alagadas ou que teve erosão, vem novas pancadas de chuva, então vai a avaliação financeira de você replantar essas áreas está muito complicado. Assim, da janela de plantio passando do ponto também vai influenciar também numa produtividade menor e vai ser um problema geral acredito que em todo o estado, né? Hoje tem que ficar de olho na previsão do tempo, porque não adianta tentar fazer uma recuperação de solo com adubo sabendo que já vem a chuva e vai lavar tudo que foi colocado. Não compensa estar investindo mais uma vez. Isso. Essa é uma área que eu tinha sistematizado ela esse ano, feito correção com fósforo, com potássio, com calcário. Dá para perceber que ela não tem muita cobertura, porque foi feito no inverno e não teve tempo para a cultura de inverno se estabelecer. Isso também agravou a erosão, né? E é uma somatória, é uma perda, porque o que foi investido nesse terreno vai ter que ser reinvestido. É uma perda nesse ano, que vai produzir menos, e é uma perda para os outros anos, onde que nós vamos ter que recuperar essa capacidade produtiva do terreno. Então vai encarecer os próximos anos também a implantação das lavouras no próximo ano também. Nessas áreas aqui a gente pode perceber que as raízes até do milho ele fica meio superficial devido à quantidade de chuva. Exatamente, o milho, quando tem um excesso de água, a função da raiz, como é buscar água no fundo do solo, quando o ciclo é normal, a raiz se aprofunda. Assim a raiz fica mais superficial. Se lá na frente faltar chuva, ele vai sentir, porque ele não tem um sistema radicular eficiente. E também a sustentação de planta. Corre-se o risco que quando essa planta estiver pronta para ser colhida, pode ter o acamamento, né? Acaba quebrando ou deitando, né? Exatamente. Marcos, agora estamos aqui numa área de plantação de trigo. A chuva tem prejudicado também a plantação de trigo, assim como a gente viu o milho, né? A questão das erosões que aconteceram devido a esse grande volume de chuva. O trigo ele também sofre com isso? Sim, Douglas, o trigo é uma das culturas mais afetadas com o excesso de chuva. Ele é uma planta que não necessita muita chuva em todo o seu período. E assim como foi um ano chuvoso em todo o período, desde o plantio, as entradas com os tratamentos necessários para controle de doenças, a maioria fúngicas, aí as giberela, a mancha, as doenças foliares que afetam na qualidade de grão, não foi executada da forma adequada. E assim, aquelas aplicações que a gente conseguiu fazer, como já chovia em cima, elas também não tiveram eficiência. Então, uma incidência muito grande de perda pelas doenças fúngicas. A produtividade também caiu, porque não se formou uma planta de estrutura adequada. A gente estima aí uma perda aí em torno de 50% nas áreas que ainda se consiga colher. Porque ainda corre o risco de ela não estar bem pronta, mas com esses eventos climáticos ainda cair e ter uma perda total aí que inviabiliza a colheita, né? Qual que foi o período de semeadura do trigo? Esse aqui foi meados de junho. E a colheita? A colheita seria de meados para final de novembro. Porém, com todo esse efeito das doenças, ela está acelerando agora o final de ciclo. Acredita-se que em 10 dias tenha que se colher já esse produto aí, antes que tenha uma perda maior ainda, né? Porque queira ou não, a chuva é importante, mas o sol é mais importante também para que o trigo, principalmente que não necessita de tanta chuva,
Essa fase final da planta ali é muito interessante o sol, para ele concluir e secar o grão, para você ter um padrão de colheita e ter uma qualidade de grão. Que o trigo é uma cultura que ele é pago pela qualidade de grão. Existe a medição que é o específico e a quantidade de fungo também que é medida no trigo. E assim, conforme é mais baixa a classificação, menor é o preço. Ele tem trigo tipo 1, tipo 2, que vai para panificação, tipo 3, e o trigo que é considerado inviável, que vai para ração. E claro, cada classificação dessa tem um preço diferente, né? Uma das doenças, né, que o Marcos tem falado para nós é o giberela no trigo. Marcos, o que é essa giberela? A giberela é uma das doenças mais comuns e antigas no trigo, principalmente em anos chuvosos, onde ocorre a má formação do grão. Quando é o período que ele teria que amadurar e formar o grão, ele não forma grão. Pode observar aqui, ó. Poucos grãos, e daí isso aí não dá peso, não dá qualidade. Então aqui, ó, temos duas plantas, uma onde que o cacho caiu aqui. O cacho ainda estaria em formação e a outra já está seco. Esse é o sinônimo mais comum de se visualizar da giberela, né? Essa parte seca é que já adoeceu e não vai formar grão. E a parte que o grão é formado, estaria assim, ó, um grão já cheio, mais bonito, em processo de maturação. Você pode perceber aqui que todas essas cachopas brancas é doença. O fenômeno da giberela. Essa doença giberela no trigo, Luciano, o que ela pode impactar ainda na produção e também até na questão da alimentação humana? Bom, Douglas, a giberela, como falado anteriormente, ela é uma doença já muito antiga na cultura do milho, né? E a giberela, ela é um fungo, né, que ataca a cultura do trigo, né, estimulado pelo excesso de umidade, pelo excesso de chuva na lavoura, né, e acaba, de certa forma, né, favorecendo ela. E ela atacando o grão, né, como você pode perceber aqui, ó, ela promove, né, vamos dizer assim, uma má formação do grão, né? Ou seja, não ocorre o enchimento do grão. E além disso, ela pode também favorecer a produção de micotoxinas, né? Que são toxinas produzidas pelos próprios fungos. Deixam esse resíduo nesse grão, né? E esse grão, quando ele vai para o processamento, o beneficiamento, né? Ele pode sim, de repente, não sendo bem esterilizado, não sendo bem processado, né? E até provocar danos à saúde tanto humana quanto de animais, para qual o trigo for usado, né? É uma doença que tem controle, né, através de aplicações, mas nesse caso aqui, né, devido às condições climáticas aqui, o produtor não conseguiu realizar, né, o manejo adequado, não conseguiu realizar as entradas na lavoura, né? E em alguns períodos mesmo que tentasse entrar, a eficiência do tratamento não seria adequada, né? Não seria suficiente por conta da chuva, né? Da umidade, né? E o que acabou, digamos assim, comprometendo todo o processo, né? Então você pode ver que praticamente todas essas manchas brancas, o trigo não está, digamos assim, como o pessoal usa o termo aqui, não está lourando, ou seja, ele não está dourando, como seria um processo normal, né? Fase de colheita já, próxima colheita. Isso. Essa lavoura aqui, pelas informações do produtor, ela teria mais uns 20 dias de ciclo normal, né? Mas em função da chuvarada e do ataque de doenças, houve uma degradação da parte da folha e a cultura por si só acaba acelerando, né? Na eminência de terminar seu ciclo e garantir a produção do grão, ela acaba acelerando o processo, né? O que nesse caso aqui vai culminar em redução de produção da lavoura para esse ano. Terminando esse processo de colheita aqui, o solo já está preparado novamente para nova produção ou ele vai ter que fazer uma correção novamente porque tivemos esse tipo de doença aqui, principalmente nessa área que é plantar o trigo? A recomendação técnica, né, que nós técnicos da IPAGRE fazemos é que sempre o produtor trabalhe com uma rotação cultural.
Nesse caso aqui ele esteve com o trigo aqui nessa área, né? Então a recomendação é que ele entre agora como o trigo é uma gramínea, que ele entre com uma leguminosa em cima dessa área aqui, né? E essa leguminosa, né, tecnicamente não estaria à mercê dos mesmos problemas de doenças que a cultura do trigo tem. Então essa rotação ela vem beneficiar esse processo, né? Não necessitando que ele faça qualquer intervenção aqui para tentar resolver esse problema do fungo, né? O próprio controle biológico de planta e mudança de cultura já reduz esse problema no solo. Qual que é hoje a sua área de plantação de trigo, Marcos? Trigo hoje eu trabalho com 40 hectares de lavoura para grão e 6 hectares de lavoura para silagem, pro gado, eu tenho um pouco de gado de corte também, e eu utilizo o trigo também para alimentar o gado, né? É um trigo diferente, ele não serve para panificação, ele é específico. Também tivemos uma dificuldade, para ter uma ideia, o rendimento do trigo de silagem, nós fechamos o silo semana passada, foi 50% do que produziu o ano passado. A expectativa então dessa safra desse trigo de agora? Também é uma perda aí que deve girar em torno de 50% na relação da safra do ano passado, que foi uma safra boa. Luciano, temos ainda, né, a situação ainda de novembro com bastante chuva ainda. Hoje uma análise da EPAGRE, a questão de tudo que os produtores, agricultores vêm sofrendo, como que está sendo visto aí para contabilizar esses prejuízos já, para amortecer esse impacto principalmente para o produtor? Pois bem, a Secretaria da Agricultura Estadual, né, ela solicitou para a EPAGRE, né, que fizesse um levantamento, né, das perdas provocadas por as chuvaradas aí no estado todo, né, e junto com os demais órgãos aí, né, Ministério da Agricultura, MAPA, sindicatos rurais, né, CMDRs, os conselhos municipais de desenvolvimento rural, para que auxiliem nesse levantamento de dados, né, e futuramente faz-se uma compilação desses dados para que a Secretaria da Agricultura, junto com o governo do estado, consiga desenvolver alguma política capaz de recuperar ou amenizar esses danos provocados pela chuva, né? Então são esses mecanismos que a gente está trabalhando no estado aqui para, digamos assim, tentar amenizar os prejuízos do produtor rural. Então tá aí mais uma situação que a gente vem aqui na agricultura, né, ver a situação principalmente da agricultura, né, grande volume de chuva ainda que vem ainda, né, nesses próximos dias, ainda preocupa ainda mais, né, a agricultura, e tá aí o esforço que todos os agricultores, o pessoal da EPAGRE trabalhando também com curso, capacitação, né, sempre trabalhando para que o produtor venha produzir ainda mais, né, com baixo custo e com grande produtividade, né, Luciano? Exatamente. É o que a gente preconiza, né, que o produtor tenha margens rentáveis de lucro na lavoura, né, para que ele consiga fazer a sua permanência no setor de produção. Então tá aí, agradeço aí ao Marcos por nos atender, o Luciano da EPAGRE aí, mais um trabalho aí feito aqui para o RBV Agro. Com informações, repórter Douglas Alves. RBV Agro. Que reportagem, hein? E que situação difícil essa que os agricultores estão enfrentando. A gente espera que eles consigam sair disso facilmente. E daqui a pouquinho nós vamos ampliar este assunto, abrangendo outras áreas da agricultura, porque agora a gente falou especificamente dos grãos, mas a gente vai falar também do excesso de chuva que está prejudicando outras cultivares, entre elas o desenvolvimento de hortaliças, vegetais, frutas, legumes, e como consequência nós temos inclusive produtos mais caros já sendo vendidos. Pois é, vamos ter que viver essa situação, né? Agora nós vamos para um breve intervalo comercial, nós voltamos já já com mais destaques do agro para você. Acompanhe. Expo Iomerê promove conhecimento, negócios e gastronomia através da produção de ovinos e caprinos. Você também vai acompanhar o presidente do Sindivinho, Guilherme Grando, falando sobre a perspectiva do setor e o problema do descaminho. Isso e muito mais daqui a pouco no RBV Agro. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro.
Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. O RBV Agro está de volta, agradecendo a sua companhia, seja pelo rádio, em Caçador, Videira, Tangará e região, seja pelo Facebook ou YouTube do portal RBV. Lembrando que você pode mandar a sua mensagem pra gente, compartilhando aquele registro bacana, pode ser uma foto, um vídeo, enfim, algo relacionado ao agro, pode mandar pra gente. Isso aí, o nosso WhatsApp é o 49991294258. Aproveita para participar também dos nossos grupos e receber notícias em seu celular. Repetindo, o WhatsApp do RBV Agro é o 49991294258. Seguimos aqui com o nosso programa e agora voltamos a falar dos prejuízos causados pela chuva em excesso e das consequências que já são sentidas. Foram praticamente 2 meses de chuvas intensas em todas as regiões de Santa Catarina. O excesso de água prejudicou diversas cultivares, entre elas o desenvolvimento de hortaliças, vegetais, frutas, legumes, enfim. E como consequência, os produtos já estão sendo vendidos mais caros no supermercado, nas feiras. A Rita Martini conversou com um comerciante do segmento sobre o assunto. Acompanhe. Devido a toda a chuva que caiu nos últimos tempos, as hortaliças foram afetadas pela falta do sol. Eu estou aqui na Frutolândia Costa e Silva, que é ao meu lado o proprietário Pelé, falando pra gente como que toda essa chuva afetou a produção das hortaliças e dos demais alimentos também, Pelé. Uma situação bastante difícil. Foi 2 meses de chuva, né? Então 2 meses de chuva sem sair sol complicou bastante as hortaliças, né? Então aí o preço sobe, não tem mercadoria, né? Então está bem complicado para nós conseguir. Até a maioria eu estou trazendo do Ceasa, de fora, né? Mas já com qualidade bem inferior do que nós estávamos trabalhando. A gente observa que o tamanho dos pés da hortaliça, por exemplo, a escarola, geralmente o pé da escarola é bem maior. E a gente já consegue visualizar um pé bem menor. Diminuiu a qualidade devido à falta do sol, né? Sim, caiu muito a qualidade, né? 2 meses sem sair sol, né? Agora, se sair o sol 10 dias, já começa a voltar ao normal, já começa a hortaliça, né? Outro detalhe que preocupa é a questão da plantação da cebola e do alho. A gente sabe que estamos aí num período de colheita da cebola, mas ainda não sabemos a qualidade, né, Pelé? Sim, já vai começar a colher a cebola, já estão começando a colher a cebola. Não sei a qualidade que vai vir, né? Mas já estão começando a colher já, né? E o preço também vai ser diferenciado, né? Depende, né? Porque no nosso ramo, como eu te falei, é a lei da oferta e da procura. Se tem bastante oferta, o preço cai. Se tem pouca oferta, o preço sobe, né? O mercado mesmo que faz o preço, tá? A gente teve uns dias de sol, aí estamos vivendo um dia de sol e isso dá um ânimo para o produtor, para você que compra o produto, né, para o estabelecimento comercial e também para a gente que procura o produto aí para comprar, né? Sim. E sai um solzinho, até para nós, né? Até sábado saiu o sol, depois de 2 meses saiu o sol sábado. Parece que deu mais vida pra gente também, né? Com certeza. Então a gente torce, né, Pelé? Torce para que essa questão da chuva dê uma diminuída para que o produtor consiga vender o seu produto e bem, né? Sim. O preço tá ruim, o preço subiu bastante devido a isso aí, né? Mas ele produz menos também, né? Ele produz menos, ele vai ganhar menos, né? Porque ele não vai produzir como ele produzia antes. O pé de escarola estava sendo vendido a quanto? Estava vendido a R$ 2,99, já está agora a R$ 3,99. Ele aumentou, né? Então, praticamente R$1, né? 50%. Né? 50% já o aumento do preço na questão desses 2 meses de chuva. E a tendência é aumentar mais. Se continuar chovendo, a tendência é aumentar, né? Se continuar chovendo. E se tiver o produto para trazer, né? Se tiver o produto para trazer. Esse produto que você tem aqui hoje já não é mais daqui, não, do Ceasa. Já é do Ceasa, já é da região de Curitiba ali, né? RBV Agro. Pois é, e os produtores rurais também estão enfrentando sérios problemas nas suas atividades. A grande quantidade de chuva nos 2 últimos meses está dando uma dor de cabeça enorme, né, Ramon? Segundo o pesquisador da IPAGRE de Caçador, Leandro Ram, os prejuízos registrados são em todos os tipos de produção agrícola, seja grãos, frutas, legumes, verduras. E na nossa região, os principais problemas registrados
são os cultivares do alho, cebola, maçã e tomate. Diríamos assim que nós tivemos um prejuízo bastante considerável em função do excesso de precipitação que aconteceu já no mês de setembro, mas acima de tudo no mês de outubro e que acabou se estendendo no início de novembro. De um modo geral, todas as culturas agrícolas tiveram prejuízos, desde os grãos, que nós estamos com um grande atraso na colheita do trigo, sem dizer que esse trigo é de baixa qualidade, pelo excesso de chuva, ele diminui a qualidade do grão, muita doença, uma doença típica de trigo, que é a giberela, ela teve uma alta incidência nesse período final de ciclo. Isso também está atrasando a própria semeadura do milho, o milho está atrasada na sua semeadura, além da soja. Então tudo isso também vai atrasar depois da colheita, né? Acabou coincidindo a várias atividades no momento agora que a chuva deu uma pequena trégua. Do campo de vista das hortaliças também, as duas culturas importantes da nossa região nessa época, que são o alho e a cebola, muito problema. Nós podemos dizer que a cebola teve em média de 20% a 25% de redução de produtividade em função do excesso de precipitação, principalmente, acima de tudo, por causa de doenças. E doenças tanto de bactérias quanto fungos, a dificuldade de controle de milho, muita mancha de bacteriose, não diferente do alho. O alho também é uma cultura muito sensível ao excesso de precipitação. E o tomate também, muita gente já transplantou em setembro, né, mas foi um período assim que para as plantas foi muito ruim, esse período de excesso de precipitação. Para as frutíferas, Rita, nós podemos destacar assim, que uma das culturas que eu acho que teve maior prejuízo foi a maçã, né? Principalmente a gala, que o período de florescimento, que é essencial para que nós tenhamos frutos para colher depois, ele coincidiu com uma semana de muita chuva. Então, o auge da florada da gala coincidiu com o excesso de precipitação. Então, as abelhas não saíram, vamos dizer, da colmeia para fazer a polinização. Então, sem polinização, nós não temos frutos. Então, o pegamento, a frutificação efetiva da gala está baixo. Frutas de caroço, acho que não foi tão prejudicial, porque muitos desses frutos eles já estavam na fase final de crescimento, inclusive estamos na época de colheita. Então, diríamos que não houve tanto prejuízo, mas acima de tudo a maçã, das frutíferas, elas tiveram um grande prejuízo. E muito, né, Rita, que a gente tem que destacar, que é outro aspecto prejudicial do excesso de chuva, é que muito disso vem associado com granizo. Então, muita lavoura de alho, de cebola, de tomate, de fruta que teve problema de granizo, isso diminui a qualidade do fruto, é seguro que tem que ser acionado, mas a gente sabe que nunca rentabiliza da mesma maneira do que uma colheita comercial. A questão do tomate também é preocupante, a colheita, Leandro? Eu acho que o tomate é um pouco precoce para falar, porque assim, a maior parte das lavouras recém estão implantadas, né? Foi período de transplante, ali fim de setembro, outubro. Então, diríamos que assim, elas estão com um pequeno atraso, uma boa desuniformidade, assim, porque a planta acaba atrasando assim, o seu pegamento, né? Mas se de agora em diante o tempo começar a melhorar, vai embora, né? Tem tudo para ser uma lavoura boa, né? Então, acho que não temos ainda tanto prejuízo assim, diríamos, para a cultura do tomate. Leandro, todo esse período chuvoso, e aí a gente tem aí alguns dias com essas aberturas de sol, bastante calor também, e isso favorece? Isso é muito bom. Depois de um período de elevada precipitação, nós temos uma semana com esse tempo, com esse clima, com esse sol, é extremamente favorável. As plantas elas voltam a ter um crescimento, há uma cura quase que natural pela própria radiação solar, né? Então os fungos, as bactérias dão uma trégua, o produtor também consegue fazer os tratamentos fitossanitários. O produtor não conseguia fazer tratamento, não conseguia entrar com lavoura, usa drone, usa o que é possível, né? Mas de um modo geral, esse período um pouco de menos precipitação é extremamente favorável para fazer colheita, para fazer semeadura e para fazer os tratamentos fitossanitários. RBV Agro. Uma das produtoras rurais que está sentindo toda essa problemática é a Bruna Gustman. A propriedade familiar de alho fica no assentamento Butiá Verde, em Fraiburgo. Ela estima cerca de 20% de quebra na produção de alho nesse ano. A produção neste ano ela iniciou com uma boa expectativa, a cultura estava se desenvolvendo muito bem. No entanto, com o início das chuvas excessivas, dos granizos, acabou aí diminuindo a rentabilidade, principalmente devido à incidência de doenças aí na lavoura. Dá para a gente dizer que a qualidade do ano passado para esse ano caiu quanto por cento?
Eu diria que caiu em torno aí de uns 20%. Ano passado também não foi um ano tão bom assim, porque também teve alguns excessos de chuvas. Mas comparado com o ano ainda anterior, no caso safra de 2021, 2022, ali a qualidade do alho ela era muito melhor. Tanto em calibre, tanto em relação a alhos, digamos, superbrotados, que é um distúrbio fisiológico que ocorre quando acaba tendo excessiva chuva no momento de diferenciação do alho, e também quanto à presença de alhos pelados, que no caso são alhos que saem todas as túnicas. Isso também ocorre devido à presença aí de bacteriose na lavoura, que acaba desfolhando ali o alho. A colheita já iniciou? Já iniciou. Inclusive, alguns produtores que têm o plantio mais cedo iniciaram a colheita antes, mas nós, como plantamos nos meses aí de junho e julho, iniciamos a colheita essa semana. Como é que está a venda desse alho? Como é que está a procura do mercado pelo alho? Bom, ainda não começamos, é claro, porque estamos fazendo a colheita agora, né? Mas a expectativa é que no mercado futuro aí os preços estejam melhor, principalmente devido à baixa oferta que vai ter, tanto em relação digamos, a diminuição de hectares que temos em nossa região de produção, né? Mas também devido à baixa rentabilidade que os cultivos da nossa região vão ter. Então, nós esperamos, nós produtores, né, que tenha uma alta aí nos preços. RBV Agro. O Fabrício Suzin, produtor de verduras e legumes em Caçador, afirma que perdeu 60% da produção com a chuva em excesso. Além disso, a qualidade do que restou na produção não é boa. Infelizmente, esses últimos 2 meses, mês de setembro e outubro, a gente sofreu com muita chuva, praticamente não deu sol, né? Então, assim, as plantas que a gente tinha, a gente trabalha bastante com verduras, com legumes, a gente teve uma perda muito grande, em torno de 60%, 70%, 80% conforme a cultura. Então, além da quebra da quantidade, também a qualidade. O que sobrou, a gente não tem muita qualidade para oferecer também para os nossos clientes. Mas agora está saindo o sol, quem sabe a gente torce que agora, então com esses dias de sol, que o mês de novembro seja um pouco menos chuvoso, né? Você pode dizer que esses dias que deram de sol aí deu uma melhorada e fez com que as plantas reagissem um pouco? Aquelas que resistiram ao excesso de chuva, agora elas conseguem crescer um pouquinho mais. O sol ainda é muito forte, então aquilo que a gente planta, você tem que também dar uma irrigada, senão o sol acaba queimando. Mas o pessoal agora então que está começando também a plantar as sementes, milho, soja, está tudo atrasado, né? Então esse pessoal também está aproveitando agora esses dias de sol, e a gente que lida com verduras também, estamos sempre plantando. Continuamos então nosso plantio, esperando que o tempo ajude mais daqui para frente agora. RBV Agro. Que situação, hein? A gente torce, espera que os produtores consigam sair dessa, se recuperar, que alguma forma seja encontrada, né, para amenizar as perdas que já são sentidas. E eu também quero agradecer o trabalho de reportagem da Rita, da Jussiele, que nos auxiliaram tão bem, e todos os repórteres envolvidos, o Douglas, que no bloco anterior também esteve envolvido na pauta que mostrou a situação da produção de grãos. Enfim, todos os repórteres da RBV, os técnicos e os produtores também que nos auxiliaram, levando a informação que é muito importante para servir de base para a nossa população. Exatamente, equipe unida para fazer esse trabalho de reportagem para que você fique aí por dentro desse assunto da melhor forma possível. Vamos agora para o nosso próximo destaque. O Sindicato do Vinho de Santa Catarina, o Sindivinho, tem um novo presidente. O empresário Guilherme Grando assumiu a presidência da entidade recentemente. Numa conversa com o repórter Ernesto Júnior, que foi até o município de Água Doce, Grando falou sobre as perspectivas para os próximos anos e os efeitos negativos do descaminho do vinho na produção catarinense. Estamos aqui com o novo presidente do Sindicato do Vinho de Santa Catarina, o Sindivinho, Guilherme Grando. Guilherme, você assume aí agora a presidência do Sindivinho. Nesse momento, 2023, gostaria que você explicasse primeiramente para quem está nos acompanhando como que é realizado o trabalho do Sindivinho em toda Santa Catarina. Bom, boa tarde a todos. O sindicato hoje é um sindicato já com 53 anos, é um sindicato um dos mais antigos do estado de Santa Catarina, e o estado, obviamente, ele representa todos os tipos de vitivinicultor, ou seja, quem trabalha com uva e vinhos de uvas viníferas, de uvas americanas, então engloba todo o setor que envolve a uva, desde aquela uva mais tradicional, que foi onde começou toda a história do estado. E por isso o sindicato trabalha de uma forma onde a gente faz reuniões,
onde as demandas de todos os estilos de produtor, todas as demandas, as dificuldades são trazidas para a mesa e depois o sindicato consegue filtrar isso e alinhar de algumas formas. E as 3 principais que eu considero são as formas de trabalho junto à Fiesc, onde a gente consegue, através de outros sindicatos ou da própria Fiesc, buscar demandas, sejam institucionais ou sejam políticas no nível estadual, para conseguir talvez uma solução ou um caminho que possa facilitar essa demanda. E as 2 principais, que são as câmaras, Câmara de Bebidas do Estado de Santa Catarina e a Câmara Setorial, que é a principal, que é a Câmara Setorial do Ministério da Agricultura em Brasília, onde aí sim se tem um contato com a parte mais política, seja o Senado, a Câmara, onde a gente consegue trabalhar muito essa questão de novas legislações, como aconteceu com o Simples Nacional e como está acontecendo agora, nesse momento, com a lei que busca colocar o vinho como complemento alimentar, que é justamente a busca de se fazer com que a nossa tributação seja equiparada com uma tributação próxima, pelo menos, da Europa, que trata o vinho como alimento. Você falou, né, dessas demandas que estão sendo idealizadas, estão sendo montadas aí pelo Sindivinho em toda Santa Catarina. São bandeiras importantes para o desenvolvimento de uma cultura que agrega também na parte econômica do Estado. Sem dúvida. O setor de bebida representa hoje 7% do PIB. Claro, nós estamos falando de bebida em geral, não é somente o vinho, mas o vinho está inserido nesse setor. E o setor de bebida no Estado de Catarina, trazendo a bebida alcoólica, principalmente o vinho e a cerveja, nós temos uma questão cultural muito forte disso. Hoje Santa Catarina já é um grande produtor, perde para o Rio Grande do Sul, obviamente, pela tradição vitivinícola, mas é um grande produtor de cerveja, um grande produtor de vinho, e atrás dessa produção vem o turismo, que sempre foi uma bandeira muito forte do Estado de Catarina, só que sempre foi uma bandeira muito forte do litoral. E a cerveja e o vinho está trazendo o público do turismo do litoral, que visitava Santa Catarina no litoral, visitando a Serra, visitando o Planalto, visitando o meio oeste e oeste catarinense. Então assim nós conseguimos também, através desse setor, fazer com que o turista brasileiro e estrangeiro conheçam esse outro lado catarinense, que era muito mais ligado à indústria, à pecuária, à agricultura e não tanto ao turismo. Trabalho esse que vai ser aí realizado tudo em conjunto. Sem dúvida, essa é uma bandeira do Sindivinho, o turismo sempre foi uma bandeira. Eu sempre costumo dizer que existe turismo sem vinho, mas não existe vinho sem turismo. O vinho é muito ligado a qualquer lugar do mundo, as vinícolas buscam fazer seu enoturismo, porque as pessoas querem saber como é produzido, como é a cultura daquele local. Então isso é muito importante para o desenvolvimento regional, e aí entra o desenvolvimento da vinícola também, porque ano ou não, você não tem ali muitos custos que você teria para deixar o vinho ser vendido fora da vinícola. Além disso, nós temos um desenvolvimento da questão tributária. Nós temos hoje uma bandeira forte na busca tributária, porque o vinho no Brasil, ele sempre foi tributado de uma forma muito, muito alta. Nós chegamos a ter 43% de imposto no lucro real. Então nós precisamos diminuir isso para poder ter competitividade a nível mundial. E a terceira bandeira, que é uma bandeira muito forte, porque ela é muito prejudicial, o problema é muito prejudicial ao setor, que é o contrabando, o descaminho. Que esse é talvez dos fatores que a gente mais vai ter que trabalhar, seja junto com a PRF, seja junto com a política, com o poder público, porque sem dúvida hoje o Brasil é um dos países que mais recebe vinhos falsificados e contrabandeados. A você que está acompanhando essa edição do RBV Agro, do RBV Notícias, nas próximas edições vocês vão acompanhar uma série de reportagens especiais sobre o descaminho do vinho, esse assunto tão importante que a gente conversou agora com o Guilherme Grando, presidente do Sindivinho, Sindicato do Vinho de Santa Catarina. RBV Agro. Seguindo agora com outro assunto, vamos a Iomerê, onde está acontecendo neste final de semana a Expo Iomerê. A programação iniciou na sexta, dia 10, segue até domingo, dia 12, e a Expo Iomerê está promovendo conhecimento, negócios, gastronomia, tudo isso através da produção de ovinos e caprinos. Confira na reportagem de Wilson Antônio. Iniciou na sexta-feira e está em andamento no município de Iomerê a edição de número 12 da Expo Iomerê. Estou ao lado da prefeita Lucy Peretti, que fala para a gente, prefeita, de mais esse grande evento sendo sediado pelo município, os animais, produtores, enfim, visitantes. Tudo bem, prefeita? Tudo bem. É um grande evento, sim, que o nosso município recebe tantos produtores
E continua a expectativa assim muito grande para a continuação da festa. Tivemos aí no dia de ontem a abertura, né, com muitas pessoas aí prestigiando e também valorizando, né, essa nova atividade, já vem de um tempo, né, e incentivando que mais produtores venham a ser desafiados por esta atividade, né, que ela é tão bacana, a carne é muito saborosa. No domingo aí amanhã nós teremos então um almoço à base de carnes de ovinos e caprinos e que a gente conta aí com a presença então de todos vocês. A nossa feirinha hoje acontecendo também, a feirinha da agricultura familiar e do artesanato, produtores do município de Iomerê expondo seus produtos, fazendo negócios também. Então nós temos a presença aí de 40 municípios, aí estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, presentes na nossa 12ª Expo Iomerê. Prefeita, as parcerias para que o evento aconteça também é muito importante. Então, são muitos os parceiros? São muitos parceiros, senão nem teria como realizar, né? Então é a Prefeitura Municipal, a Covicap, né, que é a cooperativa dos ovinos e caprinos. Temos também o pessoal do CTG, do Clube de Mães, que são parceiras desde o início, lá atrás, quando tudo começou. Então, essas parcerias aí de muitos voluntários também que vêm a colaborar, toda a CCO, o envolvimento de muita gente para que uma festa que tomou, uma feira, né, que tomou essa proporção, essa dimensão, ela possa continuar acontecendo. Prefeita, no domingo, até que horas vai a feira? No domingo, encerra aí mais ou menos pelas 18 horas, né? Lembrando, às 16 horas, nós temos o show aí com o nativista André Teixeira, que também muito esperado, este show aí que atrai muita gente também, que gosta de uma música aí nativa. Então a gente aguarda aí, encerrando mais ou menos às 18 horas a nossa festa. Também muitos brinquedos, né? Estamos colocando à disposição brinquedos para todas as crianças que podem vir enquanto os pais estão fazendo seus negócios ou expondo. As crianças têm um espaço para brincar aí com toda a segurança. Ok, obrigado, prefeita Lucy Peretti. A festa continua no município. Vou sair aqui de fininho e deixar as imagens, né, prefeita? O pessoal que está na internet pode acompanhar aí as imagens do que está acontecendo aqui no município de Iomerê. Muitos visitantes, muitos animais e a festa continua aqui na cidade de Iomerê com a edição de número 12 da Expo Iomerê. Com as informações para o RBV Agro, Wilson Antônio. RBV Agro. O governo do estado de Santa Catarina lançou nesta terça, dia 7, uma nova ferramenta para facilitar o trabalho dos produtores rurais catarinenses com a emissão da Guia de Trânsito Animal IGTA para bovinos via internet, no celular ou tablet, sem a necessidade de comparecer aos escritórios da SIDASC ou do ICASA. A Guia de Trânsito Animal é um documento sanitário obrigatório para o transporte de animais vivos em Santa Catarina ou para outros estados e garante o controle sanitário dos rebanhos catarinenses. Essa nova tecnologia chega para dar mais praticidade às soluções do campo e também oferecer serviços que ajudem o produtor e a agricultura catarinense, destacou a presidente da SIDASC, Celis Regina de Matos. RBV Agro. E com esta notícia, a gente encerra o RBV Agro de hoje, que tá um pouquinho diferente, né? Murilo tá de férias, viajando, aproveitando, mas férias merecidas, né? Com certeza. E hoje o RBV Agro na apresentação de Ramon Gabriel e Angélica Alves. Obrigado, Angélica, por permitir participar, né, deste momento, deste programa que é tão gostoso. O agro tem suas dificuldades, mas a gente sabe da importância dele, da luta das pessoas do campo e produzir conteúdo jornalístico dentro do agro realmente é uma coisa fantástica, maravilhosa. Eu também adoro essa parte do agro, assim, é o que me chama a atenção mesmo. Eu é que agradeço, Ramon, por você ter cedido o seu tempo para vir fazer essa gravação, para a gente falar dos assuntos do campo. Muito obrigada por você estar aqui e, claro, vai ser sempre bem-vindo. Sempre que você quiser, pode aparecer aqui fazer com a gente a gravação do agro. Vou aparecer sim. E semana que vem tem mais RBV Agro para você que está conosco.
pelo rádio, as emissoras da RBV Rádios em Caçador, Videira e Tangará, e também através do Facebook e YouTube do Portal RBV. Não esquece de deixar seu comentário lá e registrar sua audiência, tá bom? É isso aí. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro.